Democratas assumiu na última semana o comando da Câmara dos Deputados em Brasília, com a vitória do deputado carioca Rodrigo Maia. A legenda apoia a gestão do presidente interino Michel Temer e, em Minas, se destaca na oposição ao governador Fernando Pimentel. O partido também deve oficializar em breve apoio ao tucano João Leite na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Sobre estes assuntos, conversa conosco o deputado estadual Gustavo Corrêa, líder do Bloco Verdade e Coerência na Assembleia de Minas. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez aqui, estar participando deste programa, que eu tenho certeza que tem uma grande audiência, sobretudo junto aos belo-horizontinos e aos mineiros. Prazer é nosso, deputado, em recebê-lo. Deputado, como que o senhor vê essa eleição do Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados? É uma oportunidade para o Democratas retomar um crescimento, já que o partido vinha, nas últimas eleições, perdendo espaço no Congresso Nacional? É verdade. Eu falo que a política é algo extremamente interessante. Quantas e quantas vezes eu mesmo participei aqui de programas neste momento, podemos exatamente falar que o partido vinha diminuindo cada vez que se passavam umas eleições, o número de deputados exatamente do Democratas iam sempre diminuindo. E nesse momento, com a ascensão do presidente Michel Temer à presidência da República, o partido tomou um novo fôlego, o partido que veio combatendo o Partido dos Trabalhadores desde o início. O partido teve a oportunidade agora de assumir o Ministério da Educação, que sem dúvida alguma é um dos ministérios mais importantes em qualquer governo federal. E nesse momento agora, com a eleição do deputado Rodrigo Maia, mostrou exatamente que o partido unido continua forte e, mais do que isso, que a tendência do partido é crescer nas eleições municipais em 2016, fazendo um número maior de prefeitos e quem sabe até de conquistar já novas cadeiras em nível federal e quem sabe até em estadual, em função, volto a dizer, dessa ascensão do partido ao poder. Todos nós sabemos que, infelizmente, o processo político brasileiro é extremamente presidencialista, onde aqueles que exatamente estão com a máquina na mão centralizada têm poder de aglutinar um número maior de pessoas ao seu redor. Então nós imaginamos que o próprio Democratas pode vir, quem sabe até conquistar outros deputados federais em Brasília e aí sim, volto a dizer, o partido voltar a crescer. Qual tem sido a avaliação interna dentro do Democratas destes primeiros meses da gestão de Michel Temer? Olha, eu acho que não só apenas junto aos democratas, mas sobretudo aqueles que vivem no país. Ainda hoje tive a oportunidade exatamente de ver nos órgãos de imprensa que a indústria automobilística nunca teve uma média neste ano tão boa como foi exatamente nesse início no mês de julho, quer dizer, reflexo que os brasileiros voltaram a acreditar na política econômica, que o país voltou a receber investimentos externos, e eu volto a dizer, isso é fruto que nós sempre alertamos, que sobretudo que o mercado externo voltou a ver o Brasil de outras formas, quer dizer, o mercado externo viu o Brasil com muita desconfiança ainda, percebi que as políticas da forma que estavam sendo implementadas não traziam confiança e credibilidade para que os investidores aqui fizessem, volta a dizer, as suas ações. Então nós entendemos que o presidente Michel Temer tem feito uma boa gestão, tem demonstrado que está extremamente bem intencionado, vai tomar as medidas políticas econômicas necessárias neste momento já, muitas delas possivelmente até impopulares, mas nós entendemos que são necessárias para que o país retome o caminho do crescimento, e aí a importância da eleição da presidência da Câmara dos Deputados, que precisava de ter um presidente alinhado, um presidente que tivesse coragem de tomar essas medidas, porque todos nós sabemos, da mesma forma que na Assembleia quem faz a pauta é o presidente da Casa, na Câmara dos Deputados é a mesma forma. Então, se a partir do momento que o presidente Temer tem este aliado ao seu lado, o mesmo fará exatamente e colocará em pauta as votações que são de interesse do governo. O Democratas não teme ficar associado a medidas impopulares, eventualmente Não, impopulares? eu volto a dizer, o Democratas desde o início se colocou combatendo a política econômica do governo passado. E essas medidas precisam ser tomadas. E a população, mais cedo ou mais tarde, irá reconhecer que era necessário. O brasileiro também já não aguentava mais o assistencialismo, a política social que o partido anterior implementou no país. Quer dizer, isso que quebrou a economia do país. Então todos nós, volto a dizer, houve uma consciência da população brasileira, a população brasileira está dando um voto de credibilidade ao presidente Michel Temer, as próprias pesquisas demonstram isso, que a população brasileira não quer a volta da presidente Dilma, isso é um sinal claro que as pessoas estão cientes que o que vinha sendo implementado no governo passado não era a forma mais correta de se dirigir a economia do país. Então nós acreditamos que essas medidas podem ser impopulares,
mas como tudo na vida pública, no momento futuro as pessoas exatamente irão reconhecer a necessidade dessas mudanças. Deputado, aqui na Assembleia a oposição não tem conseguido surpreender o governo em votações na casa, no sentido de obter vitórias. Não tem votos para isso, mas sempre marca suas posições. Como que o senhor avalia esse primeiro semestre legislativo aqui na casa, que foi marcado pelas aprovações de um projeto de piso nacional aos professores, da reforma administrativa e da LDO? Sobretudo na reforma, a oposição fez muitas críticas, né? Não, a oposição desde o início afirmou que iria votar contrário à reforma administrativa. Porque eu volto a dizer, as mudanças que foram propostas pelo governador Fernando Pimentel, em nada gerarão recursos, economias aos recursos do Estado. Pelo contrário, nós estamos exatamente com medo que a criação de outras secretarias, como o governo pretende implementar, por mais que sejam extraordinárias, nós imaginamos que o governo terá exatamente que alocar ali um número maior de servidores, e muitos desses cargos nós sabemos que não serão funcionários de recrutamento limitado, quer dizer, serão recrutamento amplo. Então nós imaginamos que isso pode exatamente gerar gastos ao Estado, ao contrato que vem sendo afirmado. Então nós entendemos, eu volto a dizer, que infelizmente, ou felizmente para o governo, o mesmo tem maioria aqui na casa. Se utiliza dos piores mecanismos possíveis, tem feito exatamente uma oferta de cargos, de vantagens aos parlamentares que aqui se encontram em troca de votos. Eu quero aqui reafirmar mais uma vez, a oposição bateu na tecla, queria votar contra, votou contra, teve o apoio de grande parte dos servidores do Estado, porque esses servidores entenderam que essa reforma realmente não iria gerar economia nenhuma para o Estado. Então eu volto a dizer, em relação ao piso nacional, o governo demorou tempos e tempos, meses e meses para conseguir a aprovação desse projeto. E mais do que isso, o próprio Sindiúti teceu algumas críticas, continuam constantemente fazendo ameaças de greves, porque as suas demandas não foram atendidas, as reivindicações da categoria não foram atendidas. Então eu volto a dizer, na nossa visão, esse governo permanece equivocado na forma de governar. E, na última semana, tivemos a oportunidade de ver. O próprio Tribunal de Contas já recomendou a rejeição das contas do governador. Da mesma forma com que ocorreu com a presidente Dilma, o governador Fernando Pimentel caminha por esse lado. Quer dizer, o governador já tinha outros problemas a serem enfrentados, de outras denúncias, passa agora a ter esse outro problema. Então eu espero que a Assembleia tenha a responsabilidade, que os parlamentares aqui não atuem sob pressão e que julguem e façam exatamente o que a lei determina. Ainda sobre a reforma, o adiamento da votação de algumas propostas para agosto que tratam da extinção de órgãos como, por exemplo, o DEOP, a Rural Minas, a imprensa oficial, isso era uma demanda da oposição. Esse adiamento, ele pode levar a uma mudança de posição do governo, ou o senhor não crê nisso? Olha, pelo que nós conversamos já e as informações que chegaram à oposição, o governo está muito certo que é fundamental de realizar essas mudanças aí que foram exatamente citadas por você. Os servidores dessas empresas e dessas autarquias acham desnecessária essa mudança da mesma forma que a oposição. O que nós esperamos é que esse governo, que quando foi eleito e durante toda a campanha dizia que iria dialogar para governar, assim não tem feito. Este governo foi incapaz de propor uma realização de uma audiência pública para ter um debate maior, para ouvir as sugestões desses servidores. Então o que a oposição reivindicou e felizmente conseguimos é esse adiamento, e nós esperamos que o governo comece a negociar com essas categorias. Quero aqui deixar claro, como líder da oposição, se o governo nos demonstrar que essas fusões, que essas extinções irão trazer economia ao Estado, a oposição é a primeira a dizer que votará favorável. Mas o governo não apresenta esses números. Como não apresentou na reforma, se exatamente essa reforma iria gerar economia para o Estado, que o governo encaminhasse a essa casa, e assim não fez, porque nós sabemos que é uma balela. Então, o que a oposição está aqui, eu volto a dizer, é para alertar, para mostrar aos mineiros que esse governo tem tomado as medidas equivocadas. Um ponto central de divergência entre base e oposição tem sido mesmo a questão financeira. A base governista sempre alega que herdou uma situação de penúria nas contas da administração anterior. Esse embate vai ser permanente nesses 4 anos? Vai continuar? Mas eu volto a dizer, nós que não conseguimos entender, porque o governo assumiu em 2015, afirmava que havia encontrado um Estado com um déficit de 6, 7, 8, cada dia era um número que apresentava. Esse governo teve acesso a uma série de recursos que não constavam em orçamento algum, como depósitos judiciais, como os aumentos do ICMS e outras receitas mais, e a dívida, em vez de diminuir, só está aumentando.
O governo federal agora vai dar exatamente um prazo para uma renegociação da dívida com a União. E o que foi encaminhado através da LDO, aí nós temos do orçamento da mesma forma, a dívida só está aumentando. Então eu volto a dizer, não tem explicação para dizer que a culpa é do passado. O governo, que deveria ter feito os cortes necessários, assim não fez, assumiu falando que iria encaminhar uma reforma administrativa para casa, que também não fez, criou mais cargos, alocou companheiros políticos e por aí afora. Então eu volto a dizer, esse governo está na hora de parar de fazer críticas às gestões passadas. Nós já estamos com quase 2 anos de governo e os mineiros não viram nada de concreto, nenhum avanço realizado por esse governo. Deputado, a situação do governador Fernando Pimentel, que enfrenta uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça, é alvo de investigações por parte do Ministério Público e da PF. Isso tem gerado discursos constantes da oposição em plenário questionando a própria legitimidade do governador para permanecer no cargo. Essa vai continuar a ser uma tônica do discurso da oposição no segundo semestre? Olha, eu quero aqui dizer que sempre esses fatos são lembrados. Isso não quer dizer que a oposição só trabalha nessa linha. O que nós temos feito é exatamente mostrado aos ministros os equívocos que nós entendemos que esse governo vem cometendo. Com relação aos ânimos, eu acho que a tendência, sobretudo, é se exaltarem mais nesse segundo semestre em função do processo eleitoral que nós teremos em outubro de 2016. Mas eu, como líder da oposição, quero dizer o seguinte, como sempre afirmei, confiamos na justiça brasileira e confiamos que os órgãos competentes exatamente irão fazer e julgar o governador da forma que o mesmo deve ser julgado. O julgamento será retomado no STJ em agosto, é essa a previsão. Agora, há uma polêmica sobre a necessidade da Assembleia ser consultada para uma eventual abertura de ação penal. É algo que está em discussão lá no STJ. Como que o Democratas entende essa questão? Olha, o Democratas, inclusive, entrou com uma representação, um ADIM lá no STF também, né? Exatamente arguindo esse artigo da nossa Constituição. Nós não temos dúvida nenhuma deste afastamento do governador, até porque naquele momento foi através de uma emenda de uma deputada do próprio partido do governador, Partido dos Trabalhadores, a ex-deputada Sandra Stalin. Então eu quero aqui reafirmar que nós entendemos e acho que deve ser e esperamos que seja o caminho adotado pelo STJ, da necessidade do afastamento do governador tão logo sejam apuradas e acolhidas as denúncias contra os mesmos. Eu volto a dizer, do ponto de vista da moralidade pública, que hoje é cobrada sobretudo pelos eleitores e pelos que vivem no nosso país e no nosso estado, nós vislumbramos que não é algo aceitável o governador do estado, que tem uma denúncia contra o mesmo, formalizada, fundamentada, continuar na frente dos destinos. Nós entendemos que deve se retirar e responder aos órgãos e às instâncias que sejam necessárias. Sobre essa questão específica da manifestação da Assembleia, a direção da Casa encomendou um parecer ao ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence. Mesmo que, eventualmente, esse posicionamento técnico seja a favor de uma consulta à Assembleia, os partidos de oposição devem continuar marcando posição em relação ao artigo da Constituição. A oposição, até porque um dos membros do bloco de oposição foi o relator da nossa Constituinte, o deputado Bonifácio Mourão, que é um conhecedor da área jurídica, um professor de direito constitucional, que é muito tranquilo em relação a essa demanda. Temos o maior respeito pelo ministro Sepúlveda Pertence, não sabemos o teor exatamente do seu parecer, mas quero aqui deixar claro sempre o seguinte: parecer é para auxiliar. Parecer é para anexar, não quer dizer que é o correto. E muitas das vezes, e eu tenho um exemplo dentro de casa, meu avô foi ministro supremo, o parecer é dado de acordo com a questão que é formulada pelo seu cliente. Nós não sabemos como é que foi feito pela Assembleia e muito menos como é que será a resposta do ministro Sepúlveda Pertence, mas temos o maior respeito e iremos com certeza dialogar e conversar sobre a mesma. Deputado, aproveitar a presença do senhor aqui para falar também de eleições municipais, estão chegando aí, estaremos iniciando o período de campanha oficial agora no início de agosto. O fato de candidatos de partidos que hoje estão na oposição aqui em Minas disputarem pela primeira vez uma eleição após aí 12 anos na condição de oposição ao Palácio da Liberdade, isso pode influenciar na disputa, pode levar a uma perda de espaço desses partidos ou não? Não, eu não vislumbro, e mais do que isso. Pode ser que esses partidos a qual você se referiu não foram vitoriosos na última eleição de 2014 para governador do nosso estado. Mas na capital mineira e na grande metropolitana, o partido governador sofreu uma grande derrota.
os números maiores, os percentuais maiores de vitória dos candidatos Aécio Neves e do próprio candidato Pimenta da Veiga foram na nossa capital. Quer dizer, então nós entendemos que o Belo Horizontino especificamente não está satisfeito, volto a dizer, com a política econômica que era implementada pelo partido do governador. É claro que a força do Palácio da Liberdade, sobretudo no interior, é muito grande. Isso é um mandado histórico de Minas Gerais. Isso é tradicional no nosso estado, como sempre, as pessoas sempre brincavam que o partido mais forte que tem é o PL, o Palácio da Liberdade. Então eu quero aqui deixar claro o seguinte, que nós entendemos, quando o Palácio da Liberdade está forte, os seus candidatos se fortalecem. Mas este governo, volto a dizer, não tem feito as medidas e as ações que os mineiros esperam. Então nós não estamos vislumbrando, e sobretudo aonde eu tenho rodado no interior, aonde eu tenho viajado, crescente, sobretudo, a presença dos deputados da oposição. As lideranças têm cobrado sobre exatamente por quê. A população não está satisfeita com esses governos. Então, eu volto a dizer, aqueles que foram aliados com o Palácio da Liberdade nos últimos anos, toda semana estavam na nossa cidade, recebendo obras, assinando convênios, coisa que não ocorre com esse governo. Então, eu volto a dizer, aqueles candidatos que serão apoiados pelos deputados da oposição, não tem dúvida nenhuma, terão um grande êxito nas eleições de 2016. Uma pergunta que a gente tem feito a todo mundo que senta aqui, deputado Gustavo, é sobre a especificidade desse novo tipo de campanha. Uma campanha mais curta, com menos opções de financiamento. O que isso vai exigir dos candidatos, de seus apoiadores políticos, de seus cabos eleitorais principais? Olha, eu confesso que essa realmente é uma eleição atípica, essa primeira. Nós todos éramos acostumados a fazer com 3, 4 meses de campanha eleitoral, um período de propaganda eleitoral maior do que será neste ano. Os recursos naquele momento, a lei era um pouco mais flexível, bem mais flexível em relação à legislação atual. Então, em primeiro lugar, o eleitor tem que saber que alguns gastos que eram realizados no passado não serão realizados. Neste momento, apenas pessoas físicas podem fazer doação, quer dizer, então a gente depende da boa vontade do cidadão de te doar algum tipo de recurso para que você possa exatamente realizar as campanhas eleitorais. Então, acho que o que vai pesar nessa campanha, nesse momento, em primeiro lugar, não adianta nós queremos fugir disso. Eu acho que as redes sociais hoje, a internet, a tecnologia é um grande aliado aos candidatos, mas também, por outro lado, pode ser algo que, se não for bem utilizado, pode prejudicar e denegrir a imagem desses candidatos. E mais do que isso, a sinceridade do candidato e a presença física do candidato junto aos eleitores, mostrando as suas propostas, as suas ações e aquilo que pretende exatamente realizar. A disputa aqui em Belo Horizonte, cidade mais importante do nosso estado, parece caminhar para uma grande pulverização. O Democratas deve mesmo confirmar nos próximos dias o apoio ao candidato tucano, deputado João Leite? Não, com certeza. Nós estaremos caminhando juntamente com o deputado João Leite. Nós entendemos que é o melhor nome para este momento para a nossa capital. Respeitamos, até porque temos vários companheiros, inclusive alguns de Assembleia, como o próprio deputado Sargento Rodrigues, excepcional parlamentar, que tem certeza que pode fazer uma bela campanha e, se for vitorioso, tenho certeza que será um belo prefeito para a nossa capital. Então, eu quero aqui dizer que nós temos vislumbrado exatamente essa pulverização. O que mais tem chamado a atenção, e aí mostra exatamente que o Palácio da Liberdade não está com essa força toda, é que ele, por enquanto, não apresentou nenhum candidato oficial. Quer dizer, está aí, parece que navegando aí em 2 ou 3 candidatos, e, por outro lado, a oposição já tem aí mais de 3 ou 4 candidatos colocados, que estão exatamente já numa pré-campanha, e que eu tenho certeza que serão bons nomes para que os Belo Horizontinos tenham a opção de escolher, mas o Democratas vai caminhar, espero, como outros tantos partidos, com a candidatura do deputado João Leite. Deputado Gustavo Correia, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político. Eu que agradeço e, quem sabe, em breve estaremos aqui falando um pouco mais sobre os resultados das eleições, quem sabe. Eu conversei com o deputado estadual Gustavo Correia, do Democratas, que é líder do bloco Verdade e Coerência aqui na Assembleia. Nossos assuntos foram a chegada do Democratas ao comando da Câmara dos Deputados em Brasília, também um balanço do primeiro semestre legislativo aqui na Assembleia e as eleições municipais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.